Em Apocalipse 22, João diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se este livro fosse escrito em hebraico, que é a língua original dos antepassados de João, ele diria que Jesus é o Aleph e o respectivamente são a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Mera coincidência? Ou João, que viveu no tempo em que a língua oficial dos judeus era o grego, porém em sua mente e os sua mente e os ensinamentos e seus ensinamentos eram condicionados à cultura e consequentemente ao alfabeto hebraico. O que isso importa para o apóstolo que viveu o evangelho da graça daquele com quem ele próprio debruçou em seus ombros? O próprio Alfa e o Ômega que estava no princípio e estará no fim de todas as coisas. Para vocês compreenderem melhor a importância de entendermos melhor a língua hebraica e o porquê não nos apartarmos da cultura deste povo que é o útero da nossa fé, nós vamos ter uma live hoje que vai falar sobre qual a grande influência cristã, Israel ou Roma. Pessoal, nós vamos estar iniciando e o nosso convidado já está aqui, hein? Então, para vocês compreenderem melhor a importância de entendermos melhor a língua hebraica e o porquê não nos apartarmos da cultura deste povo que é o útero da nossa fé, convido nesta noite de quarta-feira um homem manso e ao mesmo tempo fervoroso de espírito, que Deus deu a graça e o privilégio de conhecê-lo nos últimos tempos. Seja bem-vindo ao canal Nobres Bereanos, Pastor Dé. Amém. Graça e paz, queridos. É um prazer enorme, Rafa, estar aí com você, estar com os nossos irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande mesmo. Estou feliz de poder ficar aqui esses minutos aqui com os amados e compartilhar pouquinho que a gente sabe com vocês, bem pouquinho. Não sou mestre, não sou professor, sou apaixonado por Yeshua, sou apaixonado pela palavra, sou apaixonado por Israel, sou apaixonado por aquele povo, e é isso. Tamo junto. Eu acho que hoje, até dentro do que a gente vem conversando nos últimos dias, tem bastante coisa, né? É um assunto que não tem fim, mas eu acho que hoje é um tira-gosto do que as pessoas estão aí curiosas. Quando foi falado esses dias aí para as pessoas que era uma live que ia falar sobre alguns aspectos, algumas curiosidades do hebraico, muita gente ficou interessada e muitas pessoas elas acabam achando que isso é algo muito complexo e intocável até muitas vezes e acabam não buscando aprender, né? E então assim seria legal você tá aí falando um pouquinho e tirando um pouquinho isso da cabeça do pessoal aí. E de qualquer forma, hoje isso para o pessoal entender vai ser um pouquinho diferente, né? Geralmente eu faço bastante perguntas, mas o Dé vai estar conduzindo aí o assunto e quem tiver qualquer questão, qualquer questionamento, faz pergunta que quando surgir oportunidade nós vamos estar aí respondendo. Mas vai ser algo bem tranquilo e bem informal. Então pode falar aí, pode ficar à vontade, pessoal, que o que a gente souber, o que o pastor souber, ele vai estar respondendo para vocês. É isso aí. O pessoal tá vendo uma lousa aqui atrás, né, Rafa? Isso. E de repente já imaginam professor, né?
Mas não, a gente sabe pouquinho. Estamos iniciando também, né? Mas é uma alegria enorme. Se o pessoal tiver pergunta, faça sim. Essa interação é bem bacana. Eu não prometo responder todas, porque se eu não souber, a gente não vai criar nada, né? Mas a gente corre atrás, aprende e dá a resposta, né? A gente tem essa humildade de reconhecer que a gente é tão pequeno quanto qualquer um dos irmãos. Mas é muito bom esse relacionamento. Vamos estar juntos, vai ser algo bem formal. Você pode interromper a hora que você quiser, né? Para fazer suas considerações, suas perguntas, observações. E vai fazer um negócio bem bacana. Vai ser legal. Vai ser benção, Davi. Vai ser benção. Os irmãos que já estiverem assistindo, né, já vai compartilhando. Isso, legal. Convida um amigo, um irmão, enfim, para a gente ter um momento agradável junto aí. Odé, aí só para dar o start aí, eu vou já jogar uma pergunta para você que é a seguinte: muitos aqui já te conhecem que estão assistindo, outros não, né? Fala um pouquinho aí de como surgiu esse amor tão grande por Israel e o que é conhecer presencialmente Israel. Oh, legal, legal. Bom, gente, eu sou pastor sênior da Igreja Tabernáculo Profético, um ministério numericamente pequeno, nasceu em 2000, 2009, 2010, né? Oficialmente em 2010. A gente, assim que esse ministério nasceu, eu só tinha ouvido falar sobre Israel. E na ocasião, um pastor me falou sobre Maós de Israel, que é um pessoal messiânico que mantém sempre o Brasil informado, né, através de seus associados, através de jornal. E aí começou a despertar. Quando eu conheci, comecei a ouvir falar de Israel, meu coração se acendeu por Israel. E naquele mesmo ano eu coloquei no meu coração o desejo de conhecer Israel um dia, porque você lê a Bíblia, você vê falar de tudo que aconteceu em uma geografia. Você estar em Israel, você está andando sobre as páginas da Bíblia. É uma experiência fantástica. E no meu coração, obviamente, eu planejei ir para Israel no final da minha vida, quando eu estivesse aposentado, coisa parecida. Mas o Senhor, por graça, bondade, misericórdia, me permitiu ir a Israel em 2012, 2 anos depois. E aí foi amor à primeira vista. Quando você chega a Israel, você vai sentir isso, Rafa. O ano que vem, em nome do Senhor Jesus, já estou aqui liberando uma palavra profética. Você e quem está nos assistindo, que tem esse anseio, você pisa em uma terra que você só viu pela TV, os que viram. Eu não tinha tido nem essa curiosidade de assistir, de ficar olhando pela TV, né? Quando eu cheguei a Israel, a sensação que eu tive é que eu estava voltando para casa. E isso é assunto para uma outra live e bem extensa. Mas a sensação é essa. A sensação é de que eu estava em casa. E aí não tem como você não amar aquele povo, não amar aquela terra. É impossível ter um judeu morando dentro de você e não amar o povo judeu, não amar Israel. Então nasceu esse amor, né? Eu voltei de lá impactado. Porém, já no ano 2013 eu tive meu notebook roubado, com 8 GB de foto, perdi tudo, toda a minha lembrança de Israel. E eu comecei a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero voltar, eu preciso voltar. E o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, me levou em 2016 para Israel. E lá no Jardim do Túmulo, eu abri a minha boca para dizer para uma irmã que se o Senhor me desse condições, eu iria todos os anos para Sião. E aí um irmão que não ouviu a conversa, 5 minutos depois, em uma ministração de ceia, ele começa a ministração dizendo: você que sonha em vir para Israel, te prepara, o Senhor vai lhe trazer todos os anos a Sião. Então a gente não tem dinheiro, só tem amor e vontade, mas essa palavra se cumpriu. Nós não fomos a Israel nos anos de pandemia,
mas 16, 17, 18, 19, nós fomos a Israel, e agora, dia 6 de outubro, se assim o Senhor permitir, estaremos embarcando novamente a Sião. Então é maravilhoso estar lá, é muito bom. Eu amo, e espero que esse amor possa gerar no coração de quem nos assiste também, né? Tomara, esse é o meu anseio. Se Deus quiser, eu vou falar também. Amar o povo, amar aquela terra e seguir a orientação da palavra, de seguir orando por aquele povo, né? Amém. E é isso aí. Amo Israel, amo Jesus, amo a palavra, amo o povo judeu. E eu, honestamente, estou com o coração acelerado. Parece que faz uma dezena de anos que eu não vou lá. Não vejo a hora de pisar naquela terra de novo. E se assim o Senhor permitir, dia 7 de outubro estarei pisando lá e comemorando, estando lá, né, nessa abertura da festa dos tabernáculos, que é Sucote. Ô Dé, e você falou aí uma coisa que é sobre nós termos um coração judeu, né? Mas como que é isso, Dé? Porque nós, na verdade, nós somos gentios, né? E dentro desse conceito que você disse, como que seria isso, de ter esse coração judeu? E já englobando, qual que é a importância de nós termos essa consciência diante do nosso chamamento e diante do que nós talvez hoje tenhamos esquecido um pouquinho, que é até o nome da live, né? Qual a grande influência cristã, Israel ou Roma? Isso, exato. A gente já está na introdução, depois eu quero ler um texto aqui para a gente, de fato, literalmente introduzir o início do assunto. Na verdade, nós fomos enxertados, né? Na oliveira, né? Nós fomos enxertados. Nós temos Cristo dentro de nós. Não podemos esquecer que Cristo, na pessoa física dele, ele é um judeu. Ele nasceu, cresceu, morreu lá, ressuscitou lá e vai voltar lá. Então, não dá para excluir Israel da Bíblia. E quando a gente entende isso, quando você tem um judeu morando dentro de você, não dá para você ignorar o restante do povo que ele mesmo escolheu. Então, é automático, você vai amar Cristo e você vai amar o povo que deu origem, do qual ele se originou. Né? Um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, ao qual há muitas promessas que são direcionadas a eles. E há muitas promessas a nós. E há muitas promessas que foram direcionadas a eles que ainda não se cumpriram, mas que se cumprirão. Muita coisa se cumpriu e muita coisa ainda irá se cumprir. Então, esse coração, quando a gente tem o coração de Yeshua, dificilmente a gente não vai ter um coração também voltado ao nosso irmão mais velho, né? Isso aí. Bom, pode dar a sua introdução aí então e prosseguir, Bé, fica à vontade. Sim, glória a Deus. Queridos, eu, mais uma vez, né? Pastor Euclides, mais conhecido como Pastor Dé, não tem problema, estamos aqui juntos e vamos dar sequência a essa live que já iniciamos aqui com o nosso irmão Rafael. Um grande prazer, uma grande alegria estar no canal Nobres Berianos e vai ser bênção para mim, vai ser bênção para vocês e estamos juntos. Eu queria ler um texto aqui, Rafael, eu não falei para você que eu iria ler, mas eu gostaria de ler. Para dar introdução a esse assunto sobre a influência que permeia a igreja nos dias de hoje. Diz assim: o que então nós cristãos devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas, e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos.
Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sob o mesmo teto, ou em um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas cativos e miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração e talmudes, os quais ensinam sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos, sob ameaça de morte, de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes e nobres que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontre um melhor, para que vocês e nós possamos todos ser livres desse fardo diabólico insuportável. Os judeus, depois do diabo, depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que um judeu. Ô, Rafa, esse texto é bem forte, não é? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Esse texto é muito forte, não é? Muito. Ia te perguntar de onde que ele é. Essa é a pergunta que eu ia te fazer para ele e para quem nos assiste. Deixa eu te perguntar, se eu colocasse para você e os irmãos que estão nos assistindo e lhe perguntasse quem escreveu esse texto, um cristão ou um satanista disfarçado de cristão? O que é que você acha que a galera ia nos responder? Um satanista disfarçado de cristão? Pouco estranho, né? Mas para dar andamento, amados, Rafa, eu também, quando li esse texto, eu fiquei chocado, porque esse texto foi escrito por Lutero. Caramba. Dá para imaginar que um dos nomes, quando eu penso em um reformador, né, em uma ferramenta que o Senhor usou, né, para trazer a graça, para trazer a reforma, para trazer para a igreja sair ou começar a sair do atoleiro que ela havia assim enfiado no decorrer de tantos anos, dá para imaginar que um homem, uma ferramenta dessa, que Deus usou dessa forma tão grande na reforma, escreveria um conselho desse aos príncipes, aos nobres, aos reis. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu quis começar com esse texto, Rafa? Para a gente entender que essa ideia de Lutero, ela pode ter até ter sido amenizada, mas ela não foi excluída. Então lembra que o protestantismo, quando ele nasce ali, quando a igreja começa a retomar as rédeas dela, ela começa a sair de tudo que a gente conhece já, das nossas raízes romanas, né? O nosso cristianismo acabou se desvinculando de Roma ali na Reforma. Nós vemos que ainda hoje, essa ideia, esse pensamento sobre o povo judeu, sobre Israel, ele está presente na nossa teologia. E presente ainda de uma maneira muito forte, né? Não só na teologia, mas na nossa prática como igreja. E isso é muito forte. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho isso muito pesado. Então, imagina a gente hoje desconstruir esse pensamento a respeito de Israel. Desconstruir essa mentalidade, né? Como conversando aquele dia nós comentamos, e fica claro, a igreja cristã, ela nasce ali em Pentecostes,
E ela nasce em Jerusalém. Ela não nasce em Roma. Jesus, como já dissemos, era judeu. Jesus cumpriu a lei, viveu em Israel, nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar ali. Os discípulos eram judeus, né? A grande comissão, Jesus manda nascer ali, começa ali. Você vai começar por Jerusalém, né? Pela Judéia, e pela Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra. Então, nasce ali, começa ali, e muita coisa vai retornar ali. Porém, a igreja ela se perde, né, por volta do ano 300, e os irmãos conhecem de história, talvez muito melhor do que eu, e a igreja só foi se perdendo, aí depois vem os reformadores. Agora, choca a gente ver um reformador tão usado pelo Senhor ter essa mentalidade a respeito do povo de Deus. Tranquilo aí? Poder, só uma pergunta, isso daí foi em que parte da vida dele? Ele já tinha feito a reforma? Boa pergunta. Eu acredito que sim, mas eu não sei te falar com certeza. Mas a gente vê que, independente depois da reforma, ou antes da reforma ele ter escrito isso, a gente percebe esta influência, ou esta visão a respeito acerca do povo judeu até os dias de hoje, né? Eu já tive a experiência de convidar pastores para subir a Sião, e já tive como resposta deles, olhando para mim, dizendo: eu vou fazer o que lá? O que é que eu perdi lá? Para a gente que ama Sião, é até frustrante você ouvir algo assim, entendeu? Então, a igreja ela veio se desvinculando, né, quando ela sai do catolicismo, sai do romanismo, ela vem se desvinculando, mas ainda hoje a igreja protestante, embora ela venha divergir na sua teologia com a teologia católica em boa parte, mas a igreja ainda tem uma influência muito grande, né? Essas raízes ainda têm uma influência sobre a igreja cristã muito grande. Nós estamos, há 2, 3 meses atrás, nós estávamos no meio do ano, e no meio do ano nós temos as festas juninas, né? Ou julinas. E a coisa mais normal que tem, Rafa, é você passar em uma comunidade cristã, uma igreja evangélica, e hoje talvez até diminuiu, a tendência está diminuindo, mas você ainda vê isso, alguns até anunciando a festa do crentão, né? Ou trazendo uma festa junina gospel. E aí você põe bandeirinha, e você faz o quentão sem álcool, né? Mas faz. Enfim, você pega uma festa romana e traz ela para dentro da sua fé cristã e faz ela como se não existisse nada demais nisso. Não estou dizendo que seja pecado, mas quero mostrar a influência. E se você vai em uma igreja, você entra numa igreja evangélica e você vê lá um candelabro ou a menorá, e você vê lá um shofar, ou você vê um pastor com um talite, a tendência é as pessoas olharem e falar: aquele pastor está judaizando a igreja. Mas aí eu te pergunto, se o nosso útero é Jerusalém, se Jesus era judeu, quem deveria nos influenciar? Quais costumes deveriam nos influenciar? Você entendeu? Então nós ainda hoje estamos sendo muitas vezes influenciados por essas raízes oriundas de Roma, que mais nos afastaram de Cristo, de certa forma, do que nos aproximaram. Aí já é história, aí a gente precisa de muito tempo para entrar nesse assunto, mas eu não sei se ficou claro essa explanação ou não, né? Me ajuda aí.
Sim, eu acho que é muito importante nós lembrarmos, né, que o espírito babilônico já vem sendo inserido dentro desses ensinamentos, né, que vêm desde o Antigo Testamento ali, né, e desde Babel, né. Então, em Babel já acontece isso, depois ali quando é levantado uma nação babilônica mesmo, que até faz com que os filhos de Deus fiquem em exílio, né? São exilados. E isso, depois existem muitas profecias em relação a essa Babilônia. E eu acredito que é muito claro que em Roma, depois, quando vem ali no período pré e durante a Idade Média, né, a Babilônia romana, ela começa a entrar de uma forma sorrateira, né, até dentro do meio cristão, e de forma assim, foi interessante que foi falado até essa semana, né, uma forma até dissimulada, né, que eles vão entrando e sendo inserido na vida das pessoas, do crente que tinha uma pureza de coração e seu coração é pervertido por esse paganismo que existe. Exato. A gente vê Constantino tornando a igreja como a religião oficial do Estado, e ele com isso, na história, ele cristianiza o paganismo e paganiza o cristianismo. Né? E aí a gente começa a viver tudo isso, a raiz de tudo isso que a gente vive, infelizmente, boa parte até nos dias de hoje. Né? Nós vamos daqui, já tem até algumas lojas se preparando, né? Outubro está aí, já é Natal, e você vai ver dentro de igrejas cristãs, muitas vezes, uma árvore de Natal. Né? Nada contra com quem quer colocar, a gente ensina, mas você vai ver, isso é influência não de Israel. Se as pessoas estivessem recebendo influência do útero que nos gerou, nós estaríamos fazendo, nessa época, uma festa chamada Hanukkah. Não é uma festa, esta sim é uma festa dos judeus, própria deles, diz respeito aos judeus. Mas tem, na sua essência, uma história linda e que entra a ação de Deus ali de uma forma poderosa, né? Que isso é chamada a festa das luzes. Você vai ver lá em João a festa da dedicação. E Jesus participou dessa festa. Jesus estava lá nessa festa. E ele era a verdadeira luz, né? Então, você vai ver agora, no final do ano, de certa forma, a igreja sendo influenciada por essas raízes, que não são as raízes do útero que nos gerou. E quando eu digo isso, Rafa, Levítico 23, 1 e 2 ali, o Senhor vai dizer para Moisés orientar o povo sobre as festas, e ali Levítico vão falar de todas as festas. É outro assunto que precisariam de várias lives para a gente falar. Mas ele vai deixar claro uma coisa: as festas, ele vai dizer para Moisés, são festas ao Senhor, são solenidades ao Senhor e devem ser observadas perpetuamente. Então, se são festas ao Senhor ou do Senhor, não são festas dos judeus, são festas do Senhor. Agora, por que hoje, na nossa época, nós chamamos de festas dos judeus? Porque desde que os judeus começaram a prática dessas festas por ordenança do Senhor, eles não pararam. Enquanto que o restante do povo gentil, mesmo após a conversão da igreja, o início da igreja, acredita-se que no início da igreja, essas festas foram observadas, porque elas têm um significado profético. As festas, elas falam de coisas que já aconteceram, apontavam para Yeshua e falam de coisas que ainda irão acontecer.
Então, mas depois isso se perde com o tempo. A igreja, ela deixa de observar, e depois do ano 300 não precisa nem comentar, né? Isso distanciou muito. Foram ensinadas muitas mentiras a respeito do povo judeu, a tal ponto de você ver Lutero descrevendo o que ele descreve sobre o judeu. Então, imagina o que foi apresentado a Lutero em relação ao povo judeu. Então, essas festas, na verdade, são festas do Senhor. E se nós somos parte desse Israel, por crermos em Yeshua, né, essas festas diz muito ao nosso respeito. Em especial, uma delas Sucote, que é tabernáculos, que faz menção, faz alusão ao próprio arrebatamento. Você entendeu? Então, nós cristãos, eu costumo dizer que Deus é um Deus festeiro. O Senhor tem as suas celebrações que nós, como cristãos, deveríamos, sim, observar. Não é judaizar a igreja, não é voltar nos rituais, na obrigatoriedade, não é nada disso. Mas existem muitas festas, e essas festas têm um símbolo, têm um significado, têm uma importância. Então, essas festas, elas são, se encaixam com a nossa fé, e elas poderiam e deveriam ser mais ditas e mais vividas dentro da igreja cristã. E é o que eu te falei, às vezes você vai ver uma festa junina, você vai ver uma festa natalina, e muitas vezes você vai ser ridicularizado por um irmão do lado por comemorar uma festa bíblica, que está dentro da Bíblia, que está dentro da fé e que tem tudo a ver com aquilo que cremos. Correto? Fora que, assim, se você for ver é o que você falou, né? Muita coisa relacionada às festas, mas Sim. Elas trazem alguns simbolismos importantes e vivos para nós até os dias de hoje. Até foi colocado um comentário aqui, a experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo dentro dessas festas, né? Então, Sim. Cada uma dessas festas tem um significado para ser relembrado, memorizado a cada dia e vivendo o novo do que ela tem. As experiências com Deus, elas não pararam no tempo, as experiências elas se renovam como fontes de águas vivas, elas vão renovando a cada dia mais, né? Sim, exatamente. Então é bacana, legal que o pessoal vai interagindo aí, vai nos ajudando, bacana isso, bacana isso. E quando a gente ainda está nesse assunto de influência, Rafa, eu digo para você, até pouco tempo atrás, né, você via as missas sendo rezadas, né, em que língua? No latim. Não era isso? Eu não sei precisar até quantos anos, mas eu acho que parece que tem uma missa que o Papa ainda faz em latim. Então você vê a influência até na língua. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia foi escrita, pelo menos o Velho Testamento, né, na língua hebraica. E o Novo Testamento, que boa parte foi escrito em grego, mas foi escrito por cabeças que pensam ou pensavam de forma hebraica, de forma judia. Então, o conceito desses pensamentos, a maneira desses pensamentos, elas foram pensadas, talvez até escrito em grego, mas pensada de uma forma judia, porque Paulo era rabino, os cristãos eram judeus, então a maneira deles pensarem era a maneira da cultura deles. É interessante que isso, ainda hoje, né, a gente vê essa influência e sente a dificuldade muitas vezes de interpretar a palavra, ou a gente perde muito da interpretação da Bíblia, né?
porque nós enxergamos, olhamos, lemos a Bíblia na nossa língua, lógico, né? No português, e tentando interpretá-la por uma ótica ocidental. Nós tentamos ler a Bíblia olhando para uma cultura ocidentalizada, enquanto que a Bíblia é escrita, pensada, todo num contexto oriental. Então a gente perde muito, por isso é de extrema importância a gente conhecer a cultura, não só para sofrer influência dela na nossa fé, pelo fato da nossa fé ter nascido lá, mas no conhecimento da palavra, para agregar, para descobrir, para a gente se aprofundar na Escritura Sagrada, porque a Bíblia no original, ela existe muitos acrósticos, ela existe muita coisa que a gente acaba não conseguindo extrair na tradução, porque a tradução ela se torna fria, vem para a nossa letra, a gente lê e há muita coisa do contexto a gente acaba perdendo. E essa é uma das coisinhas que a gente gostaria, né? Uma pincelada bem básica, que a gente gostaria de trazer hoje sobre o hebraico, até para que, quem sabe, despertar nas pessoas esse desejo, né? Essa vontade, ou esse amor por Israel, pela língua, pela cultura, lógico, antes de qualquer coisa, um amor por Yeshua, né? Lembrar, primeiramente, do amor por Yeshua. Amém? Amém. Aproveitando aí, que você parou para tomar uma água. Daqui, ó, é uma Bíblia que é uma parte só, né? Que é uma Bíblia interlinear. E essa Bíblia aqui, elas são 4 volumes só do Antigo Testamento, né? Então seria do hebraico para o português. E tem também uma que é do grego, né? Como foi falado, que daí seria o Novo Testamento, que foi todo escrito em grego. Por que eu estou mostrando isso? Eu não estou fazendo propaganda não, de editora nenhuma não, viu? É uma coisa que até se o Dé puder explicar aí, que é bem interessante. Não sei se dá para vocês verem, mas ela tá do lado ao contrário. Ela tá do lado ao contrário. E quando ela é aberta, quando você vai ler essa Bíblia, ela é escrita toda inversa. Ela é escrita da direita para a esquerda. Por que isso acontece, pastor? Sim, há um porquê. Te deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Isso, pode deixar. Outra live. Se a gente der tudo hoje, Rafa, eles não vêm na próxima. Show, pode deixar então. Mas aí na próxima a gente vai explicar isso detalhadamente. O que eu queria hoje aqui, foi bacana você falar sobre isso, uma das influências que a gente sofre, né? A gente começa a estudar a Bíblia e nós, pastores, nós somos tentados a estudar o grego. Ótimo, se você tiver oportunidade, estudem. Isso é maravilhoso. Eu ainda não tive, mas eu quero estudar. Mas isso, de certa forma, é um pouco da influência que recebemos. Porque, como eu disse, a Bíblia, né, todo o Velho Testamento, ela é escrita em hebraico, e mesmo o Novo Testamento, que é escrito em grego, ele é pensado na cultura hebraica. Então, é muito importante. Agora, por que isso acontece? Porque essa influência faz a gente olhar para o Velho Testamento como um livro histórico. E aí a gente começa a descobrir que não é bem assim. A Bíblia é uma só. São escritos sagrados, é o Dabar de Deus, é a palavra de Deus. Nós não somos salvos pela lei, mas eu não posso jogar fora o Velho Testamento.
ele continua sendo escritura. Eu tenho que olhar para a Bíblia como um todo, não só como o Novo Testamento, o Velho é dos judeus e joga fora o Velho. Não. Isso começa a entrar a teologia da substituição. Não discordo de quem concorda, mas eu não concordo. A Bíblia, para mim, é um todo. Né? Mas voltando aqui, vamos dar uma pincelada aqui no hebraico, nas curiosidades hebraicas, Rafa, porque eu nem sei quanto tempo de live a gente já tem. De repente pode se estender também bastante aí, né? Só um minutinho. Nós estamos aí com quase 40 minutos, mas fica à vontade aí, que o pessoal está querendo saber mais sobre o hebraico, eu inclusive. Glória a Deus. Que bacana, isso é ótimo. Eu coloquei aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo, as primeiras 10 letras do alfabeto hebraico, do Aleph Bet. Aleph Bet é a mesma letra, só que sem o ponto tem o som de V, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Re, Tet, Yud. E coloquei os números em cima, para o pessoal ver que a gente fala muito em matemática quando se fala de hebraico, mas isso não é numerologia, não tem nada a ver com nenhuma religião, com alguma coisa de numerologia, enfim. Cada letra hebraica corresponde a um número cardinal. Então, Aleph corresponde a 1, Beit corresponde a 2, o Gimel corresponde a 3, o Dalet corresponde a 4, e assim sucessivamente. Né? Então, uma curiosidade que eu queria deixar aqui para os amados, para a gente começar a olhar para a Bíblia e olhar, né? Nós estamos até saindo um pouco sobre o que nos influencia hoje, estamos até mudando de assunto, mas está dentro da live. Né? A gente ia falar alguma coisa sobre, na área da influência, sobre as festas, mas acredito que nem vai dar tempo. Se a gente começar a falar agora, nós vamos nos alongar muito, né? A gente pode fazer uma próxima live, se os irmãos quiserem, e a gente fala sobre as festas, dos significados. Tudo é um significado. Nada está escrito na Bíblia para encher página, para fazer volume. Nada, amados, nada. Tudo que está na Bíblia há um porquê e há um significado, né? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, na nossa Bíblia, traduzido, você vai lá, você vai ver o que nós chamamos de Pentateuco, né? Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? E Deuteronômio. Em hebraico, na Bíblia original, na Bíblia hebraica, não são esses mesmos nomes. O único que bate um pouquinho, que repete o nome, é Gênesis, que também significa princípio. Mas na Bíblia hebraica, acho que a grande maioria, e os mais velhos aí que estão nos assistindo, já sabe, talvez não seja novidade para você, mas você vai ter Bereshit, Shemot, Vaikra, Mabidvá, Duvarim. Esses nomes do Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco, na Bíblia hebraica, você vai ver, talvez na sua interlinear você já tenha visto, vai chamar de Torá. E Torá significa lei. Nós traduzimos como lei, mas Torá significa orientação. Então você vê como é que a gente já começa a perder. Pentateuco te fala que tem 5 livros. Torá fala que é orientação. Então, quando você pega no original, cada letra, ou as primeiras palavras do livro dão nome ao livro. Então, no original, se você traduzir esses nomes, né, Bereshit, se você traduzir esses nomes, eles formam um acróstico. E o acróstico vai dar a seguinte frase: no princípio
estes são os nomes que o Senhor chamou no deserto para entregar a sua lei. Então, nós não vamos conseguir enxergar isso na tradução nossa. Esse livro, Gênesis, ou Bereshit, né? A palavra Bereshit significa no princípio, é bem interessante. Eu escrevi para vocês aqui a palavra Bereshit. Você viu que eu escrevi da direita para a esquerda, porque o hebraico se escreve assim, da direita para a esquerda. O Rafa já observou. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler bem, né? O Rafa já observou isso. É interessante que essa palavra aqui significa no princípio. Bereshit, ou Gênesis, como você está acostumado. Agora, observe que esta palavra aqui, Beit, é a segunda letra do alfabeto hebraico. Interessante. O primeiro livro da Bíblia, Bereshit, a primeira palavra do livro começa com a segunda letra do alfabeto. Então, a primeira letra qual é? Aleph. É esta letra aqui. Aleph. Essa é a primeira letra. Essa letra sozinha, ela representa Deus. Depois eu mostro para você aqui por que ela representa Deus. Então, por muito tempo, quando me diziam que a gente não podia tirar e nem acrescentar um tio da palavra, né? Ponto, alguma coisa assim, eu sempre imaginei em algo, né? Crase, alguma coisa assim. Mas o tio que a palavra nos diz que não pode ser tirado é isso aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui é um tio. Ao mesmo instante que a palavra, o hebraico se escreve da direita para a esquerda, esse tio vai para cá. Agora, observa que essa letra, olha a formação dela. Em cima, ela está fechada, atrás ela está fechada, e embaixo ela está fechada. Mas no sentido da palavra, ela está aqui aberta. Só tem uma pontinha, um tio apontando para trás. É interessante que a segunda letra que o Senhor começa está apontando que para trás, onde não tem nada, só tinha Deus. E a gente muitas vezes, o que é que existiu? Existiu Deus. Deus sempre existiu, está aqui. Ele é Deus. E o que ele quer dizer é que para a gente está aberto daqui para cá. O que o Senhor quer revelar para nós é daqui para cá. Daqui para cá a gente fica tentando achar base, tentando achar coisas. Mas é isso aqui que o Senhor quer nos mostrar, né? É interessante isso. Quando a gente olha para a palavra, Bereshit dá início às Escrituras, dá início para tudo isso, eu então pego esta palavra aqui, a palavra Beit, ela significa também no ou na. Quando eu isolo esta palavra aqui, eu tenho a palavra Rosh ou Resh, que significa mente também. E eu tenho, perdão, esqueci do Yud aqui, viu, Márcio? Esse daqui significa ação. E esta palavra aqui, Tav,
também significa, então aqui no caso, a nossa realidade, o nosso mundo real, ou a nossa realidade. Então, uma das coisas que eu olho aqui para essa palavra no princípio é que o Senhor criou algo. Deus criou a palavra, a Escritura, criou algo para ter uma ação na nossa mente, na nossa realidade. Ou seja, algo que iria influenciar a nossa realidade. Ou, pelo menos, deveria influenciar a nossa realidade. Por que muitas vezes nós falhamos no nosso dia a dia como homem, como ser humano, como cristão, como pessoa, enfim? Por quê? Porque muitas vezes a influência que tem sobre a nossa vida não é, desde o princípio, a palavra. Muitas vezes nós sofremos uma influência que não é a palavra. Nós sofremos várias influências ou qualquer outra influência, e o que de fato deveria nos influenciar, que a palavra, muitas vezes não exerce influência na nossa vida. Quantas vezes nós estamos acostumados hoje, nesses dias de hoje, a ver um evangelho que o homem está no centro. Um evangelho que ele é conduzido, ele é ministrado, ele é vivido de uma forma que o ser humano tem que estar bem. Tudo é para o homem. Tudo é para o homem ficar bem, tudo é para o homem, tudo é para o homem. Mas o evangelho de Cristo é cristocêntrico. Então, quando eu vivo um evangelho que a palavra me influencia, a pessoa central do evangelho é Cristo. E é lógico que eu vou viver os benefícios de Cristo, mas isso implica em renúncia, em novidade de vida, em nova vida, em nascer de novo. A minha preocupação não é meu bem-estar, a minha preocupação é cumprir na íntegra a palavra de Deus, é viver uma vida influenciada, dirigida pelo dabar de Deus, pela palavra de Deus, que é revelada em nossos corações hoje através do próprio Espírito Santo. Amém? Até aí, tranquilo? Me ajuda aí, Rafa, vai falando aí. Eu tô quase abrindo, colocando aqui na internet um curso de hebraico aqui para começar a fazer a partir de amanhã. Então vamos um pouquinho para terminar, que eu acho que Pode ir? já vai dar uma hora aí, né? Vamos caminhar um pouquinho aí? Pode seguir. Deixa eu apagar aqui. Até Poder aí, tranquilo, a galera que está assistindo a gente aí, tiver alguma observação. O Dé, tem um pessoal até falando aqui, eu posso até ler, mas eu queria aproveitar, não sei se você vai falar sobre isso, e se eu tô adiantando, mas que você explica como que isso vai chegar em Cristo. Ali dentro do princípio mesmo, do Beré, que tem ali em primeira Gênesis, em Gênesis 1, né? Como que ele vai chegar em Cristo? Não sei se você vai falar, mas se fosse lá seria bem interessante. Vamos trocar essa ideia. Vamos lá. Legal. Deixa eu escrever de novo aqui, Bereshit. Beit Resh Aleph Shin Yud Tav. Escrevemos aqui a palavra Bereshit, novamente, no princípio. Vê como que é muito mais profundo. Você vai abrir a sua Bíblia em português e vai ler lá, no princípio, só isso e mais nada. Agora vê na língua original quanta coisa tem. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, Rafa. Tá fácil aí? Tá, pode falar. Você pode abrir no Evangelho de João? Sim. Lê para mim João 1, 2 e 3, fazendo um favor. João 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 1.
Então, João 1, 2 e 3. João capítulo 1. Na versão King James, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Legal, legal. Então, no princípio, a palavra ou verbo estava com Deus. É isso? Isso. Maravilha. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Maravilha. Então, nós vemos aqui a palavra Bereshit, novamente. Lembrando que João era judeu. Então, se João fosse escrever para o povo judeu, ele ia escrever isso aqui, no princípio. No princípio. Ele ia escrever Bereshit. Se ele tá, como João escreve possivelmente lá em Éfeso, visando a língua da época, escreve ali em grego. Então, mas o pensamento dele, a construção do pensamento dele, você vê que ele já remete lá em Gênesis, o pensamento. Agora, é interessante que quando eu separo, deixa eu ver se o meu canetão azul fica melhor aqui. Quando eu pego essa palavra Bereshit e eu separo essas duas letras, essa letra Beit e essa letra Resh. Quando eu separo essas duas letras, eu formo uma palavra. E esta palavra que eu formo é a palavra Bar. Beit Resh, que isso aqui seria um R para nós, aqui seria um B. Então, eu formo a palavra Bar. Lembra do Bartimeu? Bartimeu era o filho de Timeu. Então, esta palavra aqui, Bar, é filho. Beleza? Tranquilo aí, Rafa? Sim. Me ajuda Estamos aí. todos atentos. Maravilha. Então, eu estou vendo o filho aqui no princípio. A próxima letra que vem a seguir é um Aleph, a primeira letra do alfabeto. Eu disse que essa letra representa Deus. Então, por que essa letra representa Deus? Porque o nome de Deus, o tetragrama sagrado, é Yod, Re, Vav, Re. Yud vale 10. A letra Re vale 5. E o Vav vale 6. Se eu somar isso aqui, eu vou ter 26. Certo? Se eu pegar a letra Aleph, essa daqui, esse Aleph ele é composto por 3 letras. Ele é composto por um Yud, outro Yud e um Vav. Se o Yud vale 10 e o Vav vale 6, essa letra sozinha tem uma numeração representativa de 26. Então, essa letra aqui equivale sozinha à letra de Deus. Então, já no princípio, o filho está aqui, ó. Está aqui. Em Bereshit, eu consigo ver exatamente isso. Agora, quando eu isolo essa... Vai virando uma salada aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Quando eu isolo essa letra aqui, ó, Aleph e o Shin, essa palavra aqui significa fogo. E o Yud, ele significa também mão. E o Tav significa, pictográfico no caso, ele significa cruz ou sinal. Lembrando que a palavra hebraica, uma palavrinha só, tem mais de um
significado. E agora, olha que interessante, só na palavra Bereshit, eu tenho o filho, né? Eu tenho o filho já com Deus no princípio. Esse filho, ele representa fogo, mas o que eu quero trazer, que eu acho que a simbologia que mais traz aqui, olha que interessante, o filho com Deus, já no princípio. Até aí tranquilo, né? Beleza. Agora, quando você olha João no deserto, João estava dizendo assim, olha, depois de mim vai vir um que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí você pega o Filho em Deus, ele tem nas suas mãos fogo, que vai ser liberado através da cruz. Então, há muita coisa da Bíblia, quase que um resumo da palavra, já no início, no Bereshit. Aí, eu pego o verso 2. O verso 2 de João, o que ele estava dizendo lá? Rafa, ajuda eu aí. Verso 2 de João. Isso. A palavra estava no princípio com Deus. Isso aí. Aí quer que eu tenha? Isso. O verso 2, continua lendo. Continua lendo. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que se fez, né? Nada do que existe se fez. Quando eu olho para o primeiro livro da Bíblia, para a primeira palavra, Bereshit, a segunda palavra é Bará. Bereshit bara Elohim. Né? No princípio, criou Deus, né? Os céus e a terra. Esta palavra, a segunda palavra, Bereshit bara. Bereshit bara. Então, nós vimos que já no princípio, Cristo já estava lá. E a Bíblia diz que através dele foram criadas todas as coisas. Não é isso que você leu aí? Me ajuda aí. Isso. E sem ele, nada do que existe teria sido feito ou criado. Então, a gente tem que ver Cristo aqui. E aí, nós olhamos e vemos o quê? Novamente, a palavra bar, que significa filho, em Deus. Bará, criou. O que é que o texto está dizendo? Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo foi feito por ele. E sem ele, que já estava aqui, nada foi feito. E aí? O pessoal gostou? Tá legal? Foi bacana? O que mais? Dé, é normal sempre ter um Aleph nas palavras, pelo menos quando se remete ou se refere a Deus? Então, aí é gramática. Gramaticalmente eu não sei te explicar. Como eu disse, eu também sou um iniciante. Né? A gente está aprendendo ainda. A gramática é assim, não é porque eu quero colocar Deus aqui. A gramática é essa. Eu só estou reproduzindo para você o que já está escrito. Sim. Né? A palavra Elohim,
vai começar com um Aleph, que é a palavra que representa Deus também. Mas o que nós acabamos de ver é gramática, não estamos colocando e nem tirando, ela é escrito desse jeito. Se você pegar a sua Bíblia interlinear e olhar, você vai ver que está escrito desse jeito: Bereshit, Bará, né, Elohim, Et, né, Vet, Aretz. Et Hashamayim, Vet, Aretz. O Gênesis 1, 1. Tranquilo aí, Rafa? Tranquilo. Você vai me pontuando aí a respeito do horário. Não sei. Eu acho que assim, era bom também, só para o pessoal entender o que seria. Tem gente que tem a dúvida para saber o que é o tetragrama sagrado, né? Que ele é formado aí por essas 4 letras, né? Isso. E ele se refere a Deus, né? Isso. Sim, legal. O tetragrama sagrado é Yud, Re, Vav, Re. Lógico, tetra porque é 4. Por isso chamamos de tetragrama, 4 letras. Nós damos a esse nome o nome de Jeová, Javé, Yehová. Você já deve ter escutado vários, né? O que são esses nomes? Esses nomes que eu disse nada mais é do que nós tentarmos ler este nome. Agora, na verdade, eu não consigo ler este nome. E os judeus nunca tiveram a intenção também de ler este nome. Por quê? O Senhor, num dos mandamentos dele, não falou para não chamar o nome dele em vão, porque isso é pecado. Então, se eu não sei o nome qual é, eu não vou correr o risco. Por isso você vai ouvir um judeu dando uma bênção, fazendo uma oração, às vezes dizendo Baruch Hashem, ou usando alguma coisa assim. Esse Hashem é o nome. Hashem te abençoe, o nome te abençoe. O nome que representa Deus, naturalmente. Mas para não correr o risco de você falar errado, ou de você chamar o nome de Deus em vão, é dessa forma. Porque o hebraico, na verdade, não existe vogal. Nós acrescentamos, nós não, né? Os maçoretas acrescentaram vogal. Se você olhar na sua Bíblia interlinear, você vai ver uma pontuação, às vezes de baixo ou no meio da letra. Você já prestou atenção aí? Sim. Né? Aquela pontuação é para você ler. Mas se você for a Israel hoje, você vai ver algo escrito assim, sem a pontuação. Aquilo é só para te ajudar a ler. Para você, depois que você se familiariza com as palavras, você vai pegar um livro ou coisa atual para ler, não vai ter a pontuação. Então, o hebraico, ele não existe as vogais. Então, como é que você vai dar vai dar nome a esse nome? Então, tudo isso aqui que a gente tenta dar são suposições, tentando adivinhar qual seria a sonorização correta do nome de Deus ou do tetragrama sagrado. Então, esse é o nome verdadeiro de Deus, seria o tetragrama sagrado. Adonai. Adonai significa Senhor. Elohim significa Deus, mais de um. Né? O tetragrama são essas 4 letras, sem vogal. Então, nós não podemos afirmar que é Jeová, Javé, Yehová, enfim, Yehoshua, enfim. A gente não adianta nós tentar dar um nome
tentar ler, porque na verdade não há como ler, não há uma sonorização exata da palavra de Deus. E eu, para mim, isso é coisa minha, tá? Posso estar, é coisa do pastor Dé, cabecinha que veio da roça. Já é um cuidar de Deus, não deixar revelado qual era a sonorização exata do nome dele. Por quê? Para que a gente não ficar chamando o nome de Deus em vão. E assim pecando contra a santidade dele. Ok? Posso jogar uma polemiquinha aí de leve? Tem algo interessante que eu vi em relação a isso nesses dias, que é a questão de o nome de Deus é impronunciável, e dentro disso é, é falado que o seguinte, que esse som que nós temos a dificuldade de conseguir expressar, se é Jeová, Javé, Yavé, esse nome, na verdade, nós pronunciamos esse som do tetragrama sagrado todas as vezes que nós respiramos. Então, ele está na nossa respiração. Ou seja, o nome de Deus, ele está ligado a qualquer ser humano, seja ele um crente fiel ou não, porque ele está em todos os lugares, em todas as horas, ele está na nossa vida, ele está na nossa boca. Então é só para jogar uma coisinha aí a mais nessa questão do tetragrama. Pô, legal, legal a sua observação. Deixa eu aproveitar aqui o gancho, acho que a gente deve ter alguns minutinhos, nós vamos se estendendo. Aproveitando esse gancho que você falou aí, Rafa, algo bacana que eu acho que se você, de repente, tem alguém que possa ser que não saiba. A palavra Adão é Aleph, Dalet e Mem final. Adão. A palavra Adão, ela é escrita assim, certo? Sim. Se você separar esta palavra, você vê a dualidade do ser humano. Por quê? Porque esta palavra sozinha é Deus. E essa palavra dam é sangue. Então, o que é o homem? É um ser espiritual habitando na carne, no homem, no ser humano. Isso é Deus, a sua dualidade. É o ser espiritual habitando no ser físico. Eu aqui não sei se atrapalhou aí. Falhou um pouquinho, viu? Mas deu para entender ou quer que repita? Repete só, por favor, de novo isso, porque bem na hora que você falou, falhou. Essa palavra aqui, né, que nós conhecemos na Bíblia como Adão, na verdade a pronúncia é Adam. Adam, Aleph, Dalet e Mem final. Se eu separo esta palavra, eu tenho sozinho o Aleph, que representa Deus, que seria o espiritual, e eu tenho Dan. Essa palavra Dan, em hebraico, é sangue. Então, a composição do Adam, do homem, é um ser espiritual de Deus habitando em um ser físico, que vai de encontro com aquilo que você estava falando. Por isso que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Chique? Muito bom.
Eu acho que corrobora com aquilo que você acabou de reforçar aí. Com certeza. Então, legal, legal. Bacana. Eu não sei, Rafa, se o pessoal tiver familiarizado, a gente pode até aproveitar mais um tiquinho. Eu acho, se não tiver familiarizado, acaba sendo muita informação se a gente continua. Eu não sei se o pessoal consegue absorver tudo, né? Se fica muita coisa, de repente embola tudo aí. Não sei quanto tempo a gente tem live aí, né? Nós estamos aí com quase 1h20 de live. E aí eu não sei se o pessoal tá ainda digerindo, se está conseguindo ainda assimilar, mas eu acredito que se você tiver mais alguma coisa para falar, pode falar aí, Dé. Não, legal. A gente está só com essa preocupação. Eu acredito, Rafa, que se a gente entrar nesse outro assunto que eu até queria entrar sobre a palavra hebraica, sobre o Aleph Beit, sobre os símbolos, talvez a gente vai se estender muito. Não vamos conseguir ser breve, é um pouco mais extenso, né? Então, eu não sei, eu acho interessante qualquer coisa a gente, fazendo uma próxima oportunidade, a gente continuar para o pessoal poder absorver legal, né? Eu também acho legal a gente fazer a segunda parte. É a história do E Gostei, Quero Mais. exato, exato. Até porque se a gente, eu acho que o assunto é longo, né? A gente vai mais 1h20 falando. A gente vai mais 1h20 falando dessa outra parte aí. Então, Não, vamos fazer isso então, Dé. Vamos deixar para uma próxima. Aí, eu acho que você deve ter alguma coisa ainda para estar falando aí, finalizando. Só aproveitando, teve bastante comentário, tá? que E legal. alguns ficaram um pouco para trás, mas eu vou ler, né? O próprio Danilo, né, que é quem tá te ajudando aí, ele não sei se ele, a Ariane, falou aqui, ó, em relação ao livro, né? Que muita gente perguntou qual que é o livro que você citou. Então, a data da escrita e fonte, a raiva e desgosto de uma das figuras centrais da Reforma Protestante foi registrada no livro sobre os judeus e suas mentiras, tratado pelo teólogo em janeiro de 1543. Na escrita, Martinho defende a perseguição de judeus, a queima de sinagogas e escolas judaicas, a destruição de bens religiosos e a proibição de rabinos pregarem e o confisco. Tinha sido falado também das festas, né? O pessoal falou sobre Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, a experiência com Filho e Espírito. O Rodrigo falou: nunca será sobre nossas necessidades. A Camila disse: acabei de falar com o Silas também, que fiquei com vontade de aprender o hebraico. Muito bom ouvir tudo isso. Marlene falou: show, pastor. A Ariane e Danilo também falaram: irmão, a fonte de citação de Lutero foi escrito em 1945 em um tratado chamado Jesus e Suas Mentiras. Porém, o livro usado pelo pastor da DE se chama Quando um Judeu Governar o Mundo, de Joel Richardson. Marlene, muito bom mesmo. Priscila, duas primeiras palavras resumindo tudo. A Sandra pediu continuação. Legal, pelo menos uma. Legal. A Giséia falou: maravilha, vamos que vamos. Rodrigo pediu: semana que vem continue. E a Giséia falou: Deus nos surpreende a cada palavra. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Que bom que o pessoal gostou.
Ô, Rafa, Pode falar, Dé. enquanto eu estiver aqui, né, fazendo as considerações finais, se quiser continuar lendo os comentários, e tranquilo. É um testemunho bem rápido. Bom, amados, se Deus permitir, dia 6 de outubro, nós estamos indo para Sião. E esse ano é um propósito no meu coração de estar indo ao muro, chamado Muro das Lamentações, né? Eu quero ir todos os dias que eu estiver em Jerusalém, eu quero ir lá orar. Pastor, por que orar no muro? Deus ouve a oração em qualquer lugar? Sim, claro que ouve, sem dúvida nenhuma. Né? O próprio Jesus falou para a mulher samaritana, o importante é adorá-lo em espírito e em verdade. Mas, olha bem, quando o Senhor responde à oração, Deu uma travadinha na internet do Dé. Guarda aí um minutinho. Ele caiu, pessoal. Só um instantinho, a gente vai aguardar ele voltar aqui para a live. E aí nós vamos ouvir o que ele estava falando. Travou, Danilo, travou e ele caiu. Eu já chamei ele de volta aqui, porque ele tá na live para mim, tá? O convite foi enviado. Ah, desligou o celular? Se quiser, Danilo, entrar pelo seu, isso. Boa. Já aceitei aí. Aí, legal. Voltou. Vou lá atrás, viu, Dé? Já tá. Boa, Dé. Pode Deus abençoe. falar novamente. nos perdoe pelo problema técnico aí. Então, Segue o rumo. eu estava dizendo que a gente tem um propósito esse ano de todos os dias que estivermos em Jerusalém estar indo orar ali, né? Lembrando que o muro não é o que sobrou do templo. O muro, na verdade, o que sobrou não, porque existe a esplanada do templo e esse muro, na verdade, é o muro da esplanada, não é nem o alicerce do templo, né? Mas é o que sobrou para que os judeus pudessem estar orando nesse local que Salomão consagrou. Na verdade, o local exato é onde hoje está a mesquita do Domo da Rocha, que dá outra ministração. Então, nós estaremos lá orando. E eu queria dar o testemunho de que o Senhor me levou para Israel de volta em 2016. Tudo recomeçou em cima de uma semente, em cima de uma oferta. Eu estou dizendo isso, não é porque eu preciso de oferta. Graças a Deus a minha viagem está paga. Eu estou dizendo isso porque eu gosto de ensinar as pessoas a plantarem. Às vezes a pessoa tem o desejo de ir, muitas vezes de ir a Sião e não sabe como. A gente colhe aquilo que planta. E não existe um solo tão fértil para se plantar como Israel. Lembra que Israel é o nosso irmão mais velho. Deus não o ignorou. Está passando por um tratamento, mas eu creio que o Senhor irá um dia restaurá-lo. Então, amados, quem quiser mandar os seus pedidos de oração, faça chegar até o Rafa, né? Quem não é da igreja, né? Quem não nos conhece, faça chegar até o Rafa. E pastor, eu quero mandar o meu pedido de oração especial, bota no envelope seu nome.
e eu quero mandar uma oferta. Amém? Com certeza essa oferta vai ter uma resposta, o Senhor vai vê-la, né? Com certeza vai ter uma colheita. Não mande só por isso. Não mande nunca oferte pensando na colheita. Sempre oferte pensando na gratidão por aquilo que o Senhor já fez na sua vida, não no que Ele pode fazer. Se o Senhor não fizer mais nada na minha vida, tudo que eu fizer não vai ser suficiente para agradecer o que Ele já fez, que foi me salvar e dar direito a ter uma eternidade com Cristo. Então, quando eu oferto pensando naquilo que Ele já fez. Minhas ofertas não são pensando na colheita, mas sim na gratidão por aquilo que Ele já é e já fez na minha vida. Se alguém sentir no coração, você não é obrigado, você não se constranja, pelo amor de Deus, não faça nada que o seu coração não concorde, mas se houver um, dois ou quantos quiserem, eu vou estar levando com o maior carinho a tua oferta, bote o teu número, quero gravar uma oração de lá, abençoando a tua vida, vamos estar orando junto para que Deus possa agir na tua vida, na tua família, na tua casa, porque Deus responde orações. Então, esteja orando por mim também, para que dê tudo certo, né? Não tenha nenhum empecilho. E querendo Deus, se assim Ele permitir, no dia 6 de outubro, a gente embarca para Sião e estaremos mais uma vez, essa será a nossa 6ª vez em Sião. E se alguém desejar ir, possivelmente o ano que vem estaremos montando uma caravana para subir a Sião todos juntos. E todos os anos nós subimos a Tabernáculos, normalmente em agosto, melhor dizendo, setembro e outubro. Amém? Beijo no coração, amo vocês, foi um prazer estar aqui contigo, Rafa, e com toda essa galera. Espero que eles tenham gostado, que tenham sido bênção na vida deles. Amém. Então, pessoal, isso aí que o Dé falou, quem sentir isso no coração pode estar falando comigo, que eu vou estar passando para ele, tá? E aí, para nós encerrarmos isso, primeiro eu queria agradecer muito a sua participação, ter aceitado o convite, Dé, foi uma honra muito grande do nosso canal. Nosso canal está sempre de portas abertas, inclusive nós já falamos que nós vamos continuar esse assunto, nós vamos marcar, né, uma nova live, porque tem muita coisa para ser falada. E dentro disso fica o estímulo, né, para que as pessoas estudem isso. Não é uma mera língua, não é só conhecer uma língua nova e entender melhor a Bíblia de uma forma didática, mas compreender os caminhos, os atos do coração do nosso Deus que podem estar dentro dessas letras, dentro dessas palavras, e esse conhecimento não é um conhecimento mero, né, mas que leva-nos até o coração do nosso Deus, que é o grande objetivo das nossas vidas, né? Então, eu queria agradecer, eu peço o pessoal aí que está na live aí, o pessoal, sigam o nosso canal, Nobres Bereanos, essa live ela vai estar postada tanto aqui no Instagram, quanto também no YouTube, pessoal. Então, tem o canal Nobres Bereanos no YouTube, onde estão todas as lives que já foram feitas, e essa live vai ficar lá também. E para encerrar, então eu queria ler aqui Romanos 11, a partir do 25 até o 29. Irmão, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Tenha um ótimo resto de quarta-feira.
E Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Rafinha, Oi, queria dizer mais duas coisinhas para encerrarmos. pode falar. Na próxima live, você falando sobre o hebraico, vamos tentar abordar o poder criacional através da palavra, né? Isso vai ser um assunto muito bacana. O pessoal vai gostar. E o segundo, que o pessoal fique antenado no seu canal aí, né? Porque estando em Sião, a gente faz alguns videozinhos, às vezes rápido, né? De alguma revelação que o Senhor nos dá, no local, né? Inóculo. E a gente vai postando, aí eu vou te mandando e você vai colocando no canal. Quem sabe a gente consiga fazer uma live até mesmo de lá, né? Lanço até o desafio e o convite, se quiser, pode estar utilizando esse canal para serem feitas as lives também que você fizer de lá. Está aberto para isso, tá? Pô, fechou, a gente vai fazer, vamos combinar certinho aí, vamos então, a gente vai trocando essa ideia, mas vamos tá junto aí que vai ser bênção. Acredito que o pessoal Amém. vai ser edificado, vai ser gostoso. Essa Show. comunhão vai ser maravilhosa. Amém? Então, ao vivo de Israel no próximo mês de outubro, aqui no canal dos Nobres Bereanos, hein? Um abraço, Dé. Beijo no coração, gente.